Então, agora é oficial, né, minhas lindas? Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter todas aqui. Hoje a gente começa dando o nosso primeiro passo para 2026. Um ano que vai ser, no mínimo, desafiador para os outros. Para a gente que já está começando a planejar, vai ser excelente. Porque é um ano que vai ter muitas oportunidades, vão ter muitas coisas acontecendo nesse ano. É um ano que o carnaval já começa no meio de fevereiro, aí vem Dia das Mães, a gente tem Copa esse ano, a gente tem 11 feriados ativos esse ano, tudo que a gente não teve feriado esse ano que a gente viveu, a gente vai ter o ano que vem. Temos eleições esse ano, então a gente tem muita coisa para acontecer. E é isso que a gente está tendo a oportunidade de olhar com carinho o que vem pela frente, para a gente se planejar e fazer desse, né? 2026, o ano que a gente todas juntas vamos bater a meta da rede, a visão da rede, né? Que todas nós aqui estamos, se Deus quiser, e vou chamar para todas nós, faturemos juntas mais de 3 milhões e 600 mil reais, né? A gente tem a meta aí, a visão da rede, que é de 3 milhões e 600 de faturamento, e é juntas que a gente vai aí para frente. Então, meus amores, é com muita alegria e com muita intenção no coração que a gente começa nosso dia de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu ainda não compartilhei minha tela. Gente, eu tô com um mouse novo, que ele é muito chique, eu não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ele é assim, ó. Ele não é literão. Deixa a mãozona inteira, assim, é muito chique agora. Estou muito tecnológica. Estou sendo muito tecnológica, gente. Pronto. Vocês estão vendo aqui a tela? Maravilha. Então é isso. Oficialmente, nosso planejamento começa, nosso dia começa. O ano já contei para vocês que vem com muitas novidades. E aí, vou começar o quê? Me apresentando, né? Eu tenho uma mentora que eu amo muito, né? A Flavinha, e ela contou que uma vez contaram para ela, né? Então agora começa aquela coisa de contaram, vai virar uma lenda urbana um dia, mas eu super acreditei. Ela estava contando que uma amiga dela entrou num lugar e o Cauã Raymond estava lá. E aí o Cauã Raymond virou para ela e falou assim: Oi, tudo bem? Eu sou o Cauã Raymond. Aí ela pensou assim: Caraca, se o Cauã Raymond está se apresentando, eu preciso me apresentar também, né? Então é isso, gente. Se a pessoa de status de Cauã Raymond se apresenta, eu também vou aqui me apresentar para quem não me conhece, afinal, ele é muito mais conhecido do que eu, né? Então, meu nome é Luciana Martinez, eu sou uma das sócias da Rede Prosperidade Plena. Eu atuei mais de 20 anos de mercado, né? Mercado de moda brasileiro. Atuei nas grandes varejistas aí, como gerenciando, né? Como a Renner. E hoje, né, além da Rede Prosperidade, além daqui, eu tenho uma agência de arte e design, onde eu e meu time, né, eu não sou mais eu presa, eu tenho uma equipe, fazemos identidade visual, fazemos sites, materiais gráficos e digitais, e agora também personalizamos marcas, né? A empresa ela está entrando no momento de expansão, onde a gente está desenvolvendo, então, personalizados, né? Então, toda a parte de agenda, tudo que você quiser de agendas, de brindes e canecas para os seus clientes, ou para você mesma com a sua marca, a gente está fazendo, né? Então, eu tenho essa jornada tanto no corporativo quanto empreendedora, né? Trabalhei muito tempo nisso e hoje a gente vai olhar um pouquinho juntos, né? Afinal, a jornada com vocês vai ser esse workshop, essa jornada, ela vai ser um momento que, ao mesmo tempo, a gente vai pegar uma ferramenta, né, onde a gente vai olhar para o futuro, mas eu queria que ela fosse muito prática, assim, que a gente fosse muito objetiva, para não ficar muito aquela bando de teoria, aquela coisa parará, né, cheia de blá blá blá. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer isso. A gente vai olhar com uma clareza, olhar o estratégico, né, olhar o futuro. Mas para tomar as melhores decisões de futuro, o primeiro ponto, a gente precisa olhar o que a gente passou, né? Aqui a gente tem terapeutas e psicólogos e a gente sabe que a gente não consegue ter um futuro melhor se a gente não olha o nosso passado e olha nossos erros e nossos acertos. E é um pouco o que a gente vai fazer hoje com as nossas empresas, né? Então, durante esse tempo que a gente vai estar junto aí, essa meia hora que a gente vai estar junto, a gente vai olhar o quê? Olhar com maturidade para 2025, ou seja, sendo livre.
Não adianta, né, eu fingir que deu tudo certo, porque a gente sabe que dão erros, acontecem, e a grande diferença, né, do corporativo para o empreendedorismo, para o empresariar, é que aqui você pode errar à vontade e é só falar, errei, beleza, vamos para frente, né? Quando a gente trabalha no corporativo, começa aquela caça às bruxas. Aqui não tem caça às bruxas, aqui é literalmente você em busca do seu faturamento, da sua vitória, da sua vida. Então, você olha com maturidade para 2025, vendo o que deu certo e o que deu errado. Com isso, você vai tomar consciência e tomar decisões melhores para 2026. E aí vamos transformar, né? Vamos fazer o primeiro vislumbre em meta. Depois vocês vão ter um segundo momento ali com a Cíntia, maravilhosa, dona da palavra, e aí ela vai se aprofundar em toda essa parte de metas, de resultados e de vendas realmente. Mas aqui a gente vai já fazer esse primeiro olhar estratégico para isso, né? E é isso, né, gente? Não existe planejamento sem entender o que aconteceu no seu ano. Você não consegue. Oi, Líria, minha linda. Tá com a mão levantada? Esse corte. E é isso, meus amores. Então, o ano começa isso. Não existe planejamento sem olhar para trás, né? A gente não consegue olhar para frente, entender o cenário, sem a gente ver o que aconteceu. E aí, antes da gente começar e para que fique muito claro, a minha intenção com vocês é que vocês façam algumas reflexões, né? Pensa assim, faz sentido você falar em 2026, né, o que você vai planejar um novo evento, uma nova venda, ou uma nova ação, sem entender o que realmente funcionou esse ano? Imagina se começa a planejar, né, vai fazer um super evento e na verdade não é nada disso que o seu cliente quer, né? A gente não, faz sentido repetir os mesmos erros, né? Faz sentido bater esse movimento. Então, assim, é o que eu falei para vocês, né? A gente já vai falar mais sobre essa questão, mas a gente vai começar o ano olhando para trás, né? Então a gente sabe que esse ano ele não tem besteira, assim, ele não vai ter tempo de respirada, no sentido de que vem muita coisa aí pela frente. E que bom, né? Que bom que a gente está tendo esse tempo para fazer esse movimento. Afinal, não tem atalho, gente. Não tem atalho nenhum para o que está acontecendo, para o que vai acontecer ano que vem, para o que a gente quer crescer e para o que a gente quer fazer. O que a gente pode fazer, e isso de uma maneira muito bacana, é olhar para 2025 e esse sim, olhando para trás, a gente consegue acertar, né? Olhar, aprender com os nossos erros e acertos e aí sim turbinar o 2026 para a gente. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é isso, né? Vamos olhar o que aconteceu ano passado. E eu gosto muito de fazer, eu já gosto de começar com uma pergunta, é uma reflexão para todas vocês, né? Você já parou para pensar o que sua empresa realmente faz bom, o que ela é boa? Então, aqui, esse primeiro momento, a gente vai começar se dando aquele abraço, né? Se dando aquele cumprimento no ombro, assim, né? Aquele beijinho no ombro, onde a gente vai olhar realmente o que que você se destacou de bom, o que que sua empresa se destacou, quais foram as vantagens que você e sua empresa tiveram perante a concorrência, né? O que que você fez de bom, o que que você fez de bacana. Isso assim, então, o que funcionou de verdade? Essas são perguntas que hoje aqui a gente, é isso, precisaria de um dia aí para fazer as perguntas e as respostas juntas, mas eu vou atiçar vocês e depois vocês vão ter um momento para planejar isso. A gente vai dar uma ferramenta, né? Antes da gente terminar aqui nosso dia, eu mostro para vocês nossa ferramenta. A gente vai ter um Notion prático, onde ali você vai poder escrever exatamente isso, né? Se você gosta de Notion, a gente tem um Notion maravilhoso para você. Para quem não é muito fã do Notion, pode aproveitar o papel, né? Que está aí, o papel, a caneta, o Word e tudo mais, e já começar essas reflexões. Então, o primeiro é realmente pensar assim, o que deu certo, né? O que funcionou de verdade, onde houve consistência, o que que você fez de bom, o que que sua empresa fez de bom. Então, aqui eu gosto muito de olhar para números, né? Então, vamos olhar assim, quais foram os seus desempenhos, né? Que produtos, que serviços se destacaram, né? Por exemplo, eu tenho na minha empresa três grandes categorias, né, na minha agência.
Tenho a área de desenvolvimento de identidade visual, tenho a área de sites, de landing pages e sites, e tenho a terceira área de materiais de gráficos, né? Que é toda a parte de posts e tudo, e cartões e toda essa parte. Eu sei, eu sei, minha parte de identidade visual esse ano cresceu aí quase 60% em relação ao ano passado. Putz, é um puta crescimento. E é isso, tá, gente? É importante entender o quanto cresceu, o que vocês têm de bacana e os percentuais. Quanto mais número você se basear, melhor é. Mais bacana fica e melhor você consegue entender realmente onde está a sua vantagem, né? E aí essas perguntas que ficam, né? Qual é a sua vantagem competitiva? Tem gente tentando entrar, meninas, depois vocês puderem olhar, tá? Tem gente com a câmera, ativar o modo. E aí, quais são as vantagens competitivas? Então, assim, lembre-se, né? Esse é o momento de vocês considerar, tragam tudo que é palpável, tudo que você. Não é o achômetro aqui, não é achismo, é o que realmente aconteceu, né? Quantas vendas você conseguiu fazer, o seu aumento de preço médio, que trouxe resultado. Aqui é resultado acontecendo, né? A vida é a celebração, é tudo que de bom aconteceu. E liste. Aqui não é um momento aqui é um momento de celebrar, né? Aqui é um momento de olhar para frente, olhar para a bacana e traga tudo o que vocês tiverem. E lembrando, né? Quanto mais tiver palpado em números, quanto mais vocês tiverem resultados ali para colher, melhor fica, tá bom? Então, o primeiro movimento que você vai fazer é olhar tudo de bom que aconteceu em 2025. E o segundo momento é aqui eu vou falar para vocês que é a parte mais desafiadora, meus amores, porque é muito difícil, é muito dolorido, e aí as psicólogas e terapeutas que estão aqui vão saber dizer muito melhor do que eu, porque é tão dolorido a gente às vezes assumir o que não foi tão bem assim, né? Assumir o que o outro fez melhor que a gente. E é isso, a gente vai ter que entender. E aqui, então, é muito importante a gente ter maturidade, né? Quando eu falei de olhar com maturidade para 2025, é exatamente isso. A gente vai ter que deixar o ego de lado. Deixar o ego de lado, deixar que não levar essa dor como se fosse se você tivesse só feito ela de ruim, né? Você acabou de fazer uma lista de coisas bacaníssimas que aconteceram esse ano. E aqui é isso, aqui é aquele momento, tá? Isso aqui não foi tão bom assim, mas daqui eu vou melhorar, né? Então, é a hora de ser sincera, é a hora de olhar com carinho, é a hora de olhar o que você poderia ter feito melhor, o que alguém fez melhor que você, né? Eu coloquei essa frase para cutucar mesmo, né? Você sabe o que o seu concorrente fez melhor que você, faz melhor que você, porque é isso, você não. Nem todas as pessoas que vieram, né? Nem todos os leads que vieram converteram. Esses leads que não converteram, eles gastaram com a concorrência, eles não gastaram com você, gastaram dinheiro com o concorrente. E aí, você consegue entender o porquê que eles gastaram esse dinheiro com o concorrente? E essa aqui vai ser a nossa reflexão, né? É a hora de olhar todos os nossos pontos a melhorar. Eles são pontos que eles realmente interferem e prejudicam o desenvolvimento do negócio se você não agir rápido, né? Se você não encontrar a solução. Então, quanto mais desprendida de dor você fizer isso, quanto mais você entender que é isso, vai te levar para frente, vai te levar para uma coisa boa, melhor é. Então, agora é entender, né? O que drenou sua energia, o que você mais. Onde você improvisou mais, onde travou, né? Onde teve dificuldade de andar para frente, né? E aqui também vale quais as categorias de produtos que tiveram piores desempenhos. Eu coloco produto, mas pode ser serviço também, né? Dentro do seu serviço que afetou, o que deu errado, que o produto que você achou que ia ser uma. Gente, é o que mais acontece, tá? A gente na nossa cabeça, sozinha, às vezes, né, principalmente quando a gente está no movimento, a gente às vezes fala, nossa, eu vou lançar isso, vai ser um sucesso, e ninguém quer. Às vezes as pessoas nem entendem o que você está falando, né? E a grande sacada é essa: será que não entenderam o meu pitch? Será que não gostaram do meu pitch? Eu estou oferecendo uma coisa e o cliente quer outra? Esse tipo de olhar é o que você precisa agora, né? Quanto mais estratégico, melhor. Se você tiver uma pessoa, uma mentora,
É uma hora ótima de avaliar junto com a sua mentora, com a sua terapeuta, quem você tiver ao lado. Esse é um momento bacana de fazer essa troca, né? Porque aqui é isso, né? Quais são os pontos que estão pegando? O que está pegando para você, né? E aí vale de tudo aqui pensar. Você está com uma mão de obra capacitada para todos os pontos? Putz, não, eu estou fazendo tudo sozinha. Se você está fazendo tudo sozinha, isso é uma fraqueza, tá? Isso é uma fraqueza, porque a gente não é bom em tudo. E a gente está deixando, né? E você fazer tudo sozinho significa que você está deixando de fazer alguma coisa que é importante. As BPOs aqui que sabem melhor do que eu, que estão deixando de fazer alguma coisa importante e tá ali, daqui a pouco, penando horas ali no seu financeiro e podia deixar com alguém isso, né? Então, estou trazendo a solução aqui para você. Então, esses foram olhares, né? Então, tem alguma coisa que está pegando, tem algum cliente que deixou, o que ele deixou, né? O que no seu engajamento que não está funcionando mais? Existe alguma coisa que você precisa saber mais, que está pegando ali? Quando eu escrevi isso, eu até fiquei com dúvida de colocar, porque eu falei, cara, nós mulheres temos tantas coisas de a gente se capacita, se capacita, se capacita, se capacita e não vai muito para jogo, né? Ou só quer ir para jogo quando a gente já é PhD no assunto. Então, aqui, até o contrário, né? Será que a gente está muito capacitado, a gente só está sentando e lendo sobre o assunto e não está indo para jogo? Né? Então, esse olhar, essa reflexão, esse carinho precisa ser feito, tá? E é com muito amor, tá, gente? Aqui é o que eu falei, é olhar isso, olhar de uma forma, olhar de uma forma assim, com muito amor sobre o que aconteceu, entendendo que faz parte, mas quanto mais você perceber isso, mais fácil você conseguir entender o que está acontecendo e entender de verdade, né, o que está acontecendo, então o que eu posso ajudar para que as coisas sejam corrigidas. E aí, quanto mais você corrigir, mais você vai alavancar, né? Então, só um lembrete aqui, não adianta se enganar, meus amores. Não adianta. Aqui a sinceridade é fundamental, deixar o ego de lado e assumir que é isso, que talvez foi uma falha, que talvez foi um ponto a desenvolver, que talvez era aquilo que naquele momento você achou que era o melhor, mas não é. E agora a gente vai para frente com coisas melhores, tá? E aí a gente já pegou, né, para as planejadoras aí, para a turma de planejamento, já entendeu que a gente está fazendo um olhar de análise SWOT, né? Então, primeiro a gente olhou para dentro, onde a gente olhou nossos pontos fortes e fracos do que aconteceu no passado, e agora a gente vai olhar o quê? Para fora, né? Então, o ponto é esse, a gente olha primeiro para dentro, olha tudo que a gente fez de certo, olha o que a gente fez que é ponto a melhorar, a desenvolver, para quê? Porque com isso bem estabelecido, com isso bem forte na sua cabeça, você vai olhar para fora. Você vai olhar quais foram as oportunidades, né? Além de o que aconteceu à nossa volta, o que aconteceu que são oportunidades de mercado, ou o que aconteceu que você não pode continuar igual. O que significa isso, né? Oportunidade é alguma tendência de mercado, por exemplo, para quem tem gráfica, né? Para quem tem gráfica, a gente tem ano de eleição. Ano de eleição aí você tem muito, acho que é deputado esse ano, né? Deputado fazendo, eles precisam de redes sociais, eles precisam de mídia, eles precisam acontecer, então tem aí uma oportunidade de mercado. Para quem tem vestuário, uma camiseta de Copa do Mundo para o ano que vem é importante, são oportunidades aí que podem estar, né? Estou falando de vestuário, mas toda a turma de acessórios, brindes, toda essa turma pode se beneficiar com a Copa. Então é exatamente isso. Sabendo o que eu tenho de bom e a melhorar dentro de mim, né, dentro da minha empresa, eu olho para fora, olho o que tem afora e vamos buscar o que a gente pode fazer. Quais são as oportunidades, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer de bom, olhando o que tem, né? Então, alguma coisa bacana. A gente sabe que de ameaça tem um ponto aí a desenvolver muito forte no que vem, né? Algumas empresas vão estar com uma transição de tarifa, né? De imposto. Isso é uma ameaça, tá? Como todo câmbio, né? Câmbio, alguma regulamentação, toda essa parte geralmente é um grande desafio aí que a gente tem. E ano que vem tem, né? Ano que vem, para quem, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do porte da sua empresa, já vai ter aí a nova tributação.
né? Então é um ponto aí de olhar, e mesmo para a gente, tá? Para mim ainda não pega esse ano. O ano de 2026 ainda não pega, eu acredito que para a maioria aqui ainda não pega, mas a gente precisa, tá? Começar a olhar para o futuro e entender como as coisas vão acontecer e que mudança de precificação a gente já vai ter. Porque quem é da turma do baratinho, do produto muito barato, talvez apanhe quando chegar essa tributação nova, né? Os percentuais de tributação, pelo que eu estou conversando com pessoas mais técnicas, não sei se a Jaque está aqui, mas as pessoas que eu estou conversando mais técnicas, a gente sabe aí que a gente tem um ponto aí, pontos de desafios. Então, prestem atenção, o preço vai ser uma ameaça, tudo isso vai estar acontecendo. Então, olhem para os seus mercados, então a gente faz esse movimento e finaliza, né, a análise SWOT olhando pontos, fraquezas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E é isso, né? Porque crescer não muda tudo, mas é o que sustenta olhar para aquilo que você já fez e fazer isso com muita intenção, né? Com toda essa análise que a gente foi fazendo, né? O que você deve fazer e como você deve ajustar. Eu gosto muito dessa tabelinha, que é a hora de traçar nossas estratégias, né? Que podem ser uma estratégias que desde uma coleção, tá, gente? Na época que eu desenvolvia coleções lá nas varejistas, a gente sempre começava com uma análise SWOT, até as nossas empresas, o momento estratégico, todos esses momentos de grandes pontos onde a gente vai iniciar alguma coisa, iniciar olhando para dentro, vendo positivo, a melhorar, olhando oportunidades e ameaças e indo para frente, defendendo essas estratégias dessa maneira, é o que vai nos fortalecer, né? Então a gente olha tudo que a gente tem de bom, mais as oportunidades que a gente tem no mercado, e a gente pensa assim, quais são os pontos fortes que podem ser potencializados para as oportunidades, né? Então a gente tem o que a gente tem de bom e as oportunidades de mercado, o que isso juntando a gente pode turbinar, né? Ao mesmo tempo, assim, o que a gente tem de bom, né? E tudo aquilo que a gente fez de bom, olhando as ameaças que a gente tem no mercado, o que a gente pode diminuir o impacto, né? Então, alguma ameaça que tenha, eu sempre falo, né? Porque o que eu vivi durante muitos anos era o dólar, gente. Cada vez que o dólar explodia, era um infarto que a gente tinha, né? Porque toda a precificação tinha que mudar. Então, quanto a gente tinha ali de planejamento, de repente já ver o financeiro, já é, fazer negociações com outro tipo, com o dólar travado, né? Quando que a gente conseguia isso para minimizar os problemas que a gente tinha aí acontecendo. Então, a mesma coisa assim. O que você tem de bacana que, olhando para essas ameaças, você consegue minimizar e fazer que aquilo seja mais suave, né, aos trancos. E a mesma coisa quando a gente olha nossas fraquezas, né? O que fraquezas, que pontos a desenvolver que a gente tem que precisam ser corrigidos para a gente aproveitar o que vem de bom e o que pontos precisam ser corrigidos para minimizar o que vem aí de ameaça. Até agora ficou claro, meninas? Preciso olhar vocês. Vocês estão me ouvindo? Agora eu fiquei com um Sim. petit trauma. Ficou tudo claro? Fez sentido, né? O que é mais importante. Um minutinho de reflexão aqui com vocês. Pensar em alguma coisa de positivo. Vamos pensar isso com vocês? Uma coisa positiva que aconteceu no ano de vocês? Vou até abrir o chat, porque realmente eu não vejo o chat enquanto eu estou falando aqui. Faz sentido? Melhorou? E aí, meus amores, o que que tem? Quem quer compartilhar com a gente uma coisa positiva, né? Que aconteceu aí, uma força do negócio de vocês. Compartilhe aqui comigo. Eu vou até compartilhar com vocês, né? Uma força aí do negócio foi o crescimento na parte de identidade visual do meu negócio. Estou muito feliz por isso. E foi uma força do ano, né? Ponto positivo, a rede. Ai, que linda! Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar, Maria. Que linda. Ponto positivo é a rede se desenvolvendo. Estou me desenvolvendo muito, que legal. Começaram a surgir indicações. Participar do grupo de networking foi divisor. Maravilhosa vocês são, meus amores. Não podia pedir mais isso aqui.
Obrigada, obrigada pelo carinho, Célia, obrigada pela resposta, Fê. Que legal que vocês estão pensando isso, né? Impossível não falar, passei, ó, perfeito, Cris. Então, é uma ótima questão que teve. Ó, força da minha empresa, conquistei mais acesso, pude divulgar mais a minha empresa, isso gerou mais contratos fechados, maravilhosa. Além do movimento de empreender, mais legal foi começar a ser recomendado organicamente. Malu, meu amor, você é um furacão de networking, você é muito boa nisso e isso, essa recomendação começou a acontecer, é simples, é o seu movimento todo que a gente foi vendo que foi acontecendo, maravilhosa. Entendi como transformar IA em um braço do meu trabalho, maravilhosa. Realizar um projeto de capacitação de jovens, que lindo, Rita. Novos clientes, participar da rede foi marcante, que linda, Flávia. Obrigada, meu amor. Fazer 50 anos me fez virar a chave, executar muito mais, que lindo, que bacana. Definir melhor minha marca pessoal, crescer na gestão de redes sociais. Nossa, isso, Simone, é perfeito. Olha que bacana isso, né? A Simone cabeleireira uniu força com outros espaços, ajudou no fortalecimento do trabalho. Olha isso, que legal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, isso é muito bacana. Isso aqui vale para todas, né? Isso que é bacana. Quando a gente vê o que alguém fez de bom, a gente pode pensar, caraca, como eu posso aproveitar essa oportunidade? Isso que ela fez também, o que que eu posso fazer também, né? Como eu posso unir força com outras pessoas para fortalecer meu trabalho? Pensem nisso também, aproveitem esse momento, aproveitem esse set, que tem muita coisa boa. Muito obrigada, meninas. Eu não vou fazer. Ai, obrigada, viu, Vivi? Eu não vou fazer vocês. Não vou cutucar a fraqueza de vocês, né? O ponto a desenvolver, mas eu peço, sim, que vocês olhem com muito carinho para esses pontos. Porque assim como a gente tem esses momentos de celebração, vocês têm que pensar que vocês não estão mais no. Quem foi de corporativo tem trauma, eu sei, porque eu também tinha durante muito tempo. Vocês não estão mais no corporativo. As ameaças que vocês têm são todas. Não, as ameaças não, as fraquezas que vocês têm, na verdade, elas são todas um degrauzinho para chegar mais perto do sucesso, porque é corrigindo elas que vocês vão para frente. É isso que é sempre importante saber, tá bom, meus amores? Muito bom, muito bacana, é bom ver vocês dividindo aqui com a gente. E agora a gente já está entrando aqui quase na reta final da minha parte, que é óbvio que tem muita coisa boa, né? A gente ainda tem Cíntia Cíntia e Liz para falar. Vou fechar aqui o chat, senão eu não consigo fazer 300 coisas ao mesmo tempo. E agora, meus amores, com tudo isso em mente, né? Então a gente olhou para a gente, olhou o que a gente tem de bom, olhou os pontos a desenvolver, foi para fora, olhou a nossa volta, olhou o que a gente tem de oportunidade, olhou o que a gente tem de ameaça, parou para pensar, cruzou isso, né? Então, o que que eu tenho de bom com essa oportunidade que eu turbino? O que que eu tenho de bom nessa ameaça que eu amenizo? O meu ponto de desafio que eu preciso corrigir para ir melhor nas oportunidades e os meus pontos de desafio que eu preciso corrigir para abafar essas ameaças. É essa a filosofia. E a gente olhando para isso, é óbvio que a gente precisa cruzar tudo isso e chegar num ponto, né? Um farol para a gente ir para frente. E a meta não é nada mais do que isso. A meta é o grande farol para a gente olhar e tomar as decisões ao longo do ano, né? A gente precisa. É muito difícil, assim, é isso. Muitas são empreendedoras, a gente sabe quando a gente está sozinha, é um cu. Desculpa o palavreado, vai ficar gravado isso, não tem o que acontece, foi sem querer. Mas é muito difícil, a gente às vezes está sozinha, a gente se sente insegura, e essas metas nos ajudam a trazer segurança. Que a hora que você olhou para aquilo, você não está fazendo nada à toa, você acabou de fazer uma análise, né? Você olhou para tudo isso, e você traçou 3 objetivos, você tem a segurança que você pode ir na direção deles. E eles vão testar, né? Porque é isso, né? A gente só na vida real, só testando que a gente sabe se vai dar certo ou não, e fazendo essas correções no meio do caminho. Mas então nossas metas são esse olhar. O que que a gente quer, o que a gente vai direcionar, aonde a gente vai colocar a intenção nas nossas ações para 2026. E é óbvio, como eu falo de posicionamento, eu quis trazer aqui esse primeiro olhar, o posicionamento de vocês, né? Porque nada começa, principalmente no movimento de networking e venda, nada começa sem vocês olharem
como vocês querem ser reconhecida, como vocês querem que sua marca seja, como vocês querem organizar. Então eu falei, eu pensei exatamente isso. Eu falei, ótimo. A gente vai trabalhar, a primeira meta vai ser de posicionamento. Então, meninas, com tudo isso pensado, com tudo, é óbvio que nada vai ser preciso ser respondido neste momento, mas quem já está fazendo essa formulação, a ideia é vocês fazerem essas três respostas, tá? A primeira pergunta: como sua marca será percebida em 2026? E aí você tem que responder. Eu quero que minha marca seja reconhecida como. Se eu vou responder, eu quero que a rede seja reconhecida como um lugar onde as mulheres possam fazer negócios de maneira exponencial, que elas tenham sucesso aqui. Eu quero que minha empresa, né, minha agência de arte e design seja reconhecida como uma agência criativa e humana. E é isso que vocês vão fazer. O como vocês querem a marca de vocês seja reconhecida. Tá. E aí, isso, né? Eu quero que ela seja reconhecida como uma marca criativa e humana. E até dezembro de 2026, minha marca vai ter o quê? Pode ser tudo. Minha marca vai ter. Aqui a gente fala de um posicionamento sendo levado à prática, né? Então, a gente vai ter, eu vou ter um aumento de venda em sites que eu não tive esse ano, né? Esse ano foi um ponto de desafio, uma fraqueza do meu negócio, foi realmente a venda de landing pages e sites. Por problema meu, tá, gente? Eu não sei vender essa parte, eu preciso melhorar, eu tenho esse ponto a desenvolver. E é isso, de repente, eu quero que minha marca terá esse desafio de trazer esse tipo de produto aí para jogo. E até dezembro de 2026 você vai fazer o que em relação ao seu posicionamento, o que em relação à sua marca. Pode ser autoridade, tá, gente? Aqui, por exemplo, eu quero ser reconhecida como autoridade no meu mercado. Então, para isso, para a minha marca, ela terá que ter mais exposição. Então, eu quero que ela seja mais exposição. Aí é o terceiro ponto. O que eu vou estruturar para ela ter mais exposição? Eu vou entrar por exemplo, o que eu fiz na minha época, né? Eu queria trazer mais autoridade, para isso, o que eu fiz? Eu entrei na associação comercial, fui uma voz mais ativa lá dentro, a ponto de me tornar, né, de me tornar conselheira dentro da associação, que eu queria ter esse olhar, né? Eu queria ter esse movimento de autoridade, tá? Então, isso vocês podem fazer, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, né, em todos esses pontos, de um pouco da minha vida, mas eu tenho certeza que todos vocês aí têm um ponto que vocês conseguem olhar com carinho. Não precisa fazer isso correndo, não deve ser feito isso correndo, mas deve ser feito isso. Acredito que vocês estão aqui, vocês têm todas as condições de fazer isso ainda esse ano para olhar o 2026, e é ótimo, porque aí vocês vão passar a virada lá, comemorando, com o pezinho, né, com todo mundo lá com o pé direito e já mentalizando isso que vocês querem para 2026, tanto para a vida pessoal de vocês, quanto para a empresa de vocês, para o negócio de vocês. Então, aqui a pergunta é essa: como minha marca será percebida? O resultado que vai sustentar esse posicionamento, né? Esse posicionamento, tudo que eu quero chegar em algum lugar, e o que você precisa fazer para chegar nesse lugar em 2026. Meninas, o planejamento estratégico, ele muda a vida da gente, porque a gente sabe que no dia a dia, coisas acontecem, né? A gente deixa, quando a gente não se planeja, a gente passa o ano inteiro só apagando incêndio. Quando a gente se planeja, a gente vai ter nosso crescimento do nosso negócio e vai apagar um outro incêndio. Os incêndios não vão deixar de acontecer, mas com o negócio planejado, você não vira refém da última hora. Você consegue fazer com que sua empresa cresça, que sua empresa aconteça, e as coisas de última hora são poucas, porque o resto você já tem planejado. Então, minhas lindas, assim, eu espero um 2026 de muito sucesso para todos nós. É o que eu falei, eu quero realmente que a gente termine o nosso ano com 3,6 milhões de negócios acontecendo entre todas nós, né? Que a gente fature tudo isso aí e tenha muito resultado. Antes de finalizar e de passar a palavra para a Liz, maravilhosa, eu quero mostrar o Notion de vocês. Então, eu vou interromper esse
aqui e vou mostrar para vocês. A gente fez com muito carinho, e porque agora eu sou viciada em entregar notions. Eu não sei o nível da Cris, tá? Pelo amor de Deus, não sou no nível Cris, mas meus notions ficam bonitinhos. Então é isso, meninas. Cada uma de vocês, já vou passar o link aqui para vocês terem também. Então vocês vão ter o planejamento estratégico em três grandes etapas. Primeira etapa que vocês acabaram de ter comigo, quando vocês clicarem ali, tá vendo? A gente vai falar tudo que a gente fez, então as forças, as fraquezas, para aquilo que vocês já terem as respostas. Então, um pouquinho de posicionamento e as metas que a gente conversou, né? Para fazer esse exercício. Depois vai ter o momento da Liz, também clicando na Liz, vai ter todas essas reflexões da Liz. E depois, peraí, e depois da Cíntia também. Não sei se tá aparecendo aqui tudo. Deixa eu ver. Tá aparecendo a janelinha da Cíntia? Tá. E Tá aí sim, depois, maravilhosa. E aí depois aqui todo o exercício da Cíntia também, tá? Então, hoje o Notion vai estar com vocês. Eu já vou colocar aqui já vou colocar aqui o link. Para quem não sabe mexer muito bem no Notion, mas quer começar a mexer, vai ser assim. O link que eu vou entregar para vocês vai ficar com essa carinha, tá? E aí você vem aqui, óbvio que você já tem que ter se cadastrado no Notion. Quem não se cadastrou, ele é de graça, dá para você se cadastrar agora mesmo. Mas você vem aqui nessas duas janelinhas aqui, bem em cima, não sei se vocês estão vendo, bem em cima aqui do meu, com a minha mãozinha aqui, ó. Estão vendo? Tá. Aqui você vem duplicar. No que você duplica, você seleciona onde você quer salvar isso e você vai ter o seu, que é o nosso presente aí, para que você tenha um 2026 maravilhoso. E agora eu realmente encerro minha manhã com vocês. Meninas, sucesso a nós. Deus abençoe a todas nós, que a gente tenha muito sucesso em 2026 e que se vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá bom, meus amores? Estou aqui.